Pessoal, olá a todos, aqui é o professor Ramon e eu estou gravando esse vídeo, pessoal, para explicar hoje como que a gente cria formulários no Google de forma avaliativa, tá? Nós estamos acostumados aí a utilizar formulários do Google no nosso dia a dia, mas é importante mencionar que existe também esse recurso de utilizar o Google configurando os formulários para que as atividades sejam corrigidas automaticamente e no caso de questões abertas o professor pode fazer a correção num segundo momento. Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é vocês estarem logados no Google, tá? Principalmente na conta institucional. No caso aqui eu estou utilizando a minha conta institucional. E aí você vai vir nessa opção aqui, ó, Google Apps, onde nós temos aqui uma série de aplicativos que o Google nos oferece, tá? Então vou vir aqui e vou clicar na opção formulários, tá? Que você vai ser direcionado para uma página semelhante a esta. Nesta página, pessoal, vocês vão observar que eu posso criar diversos tipos de questionário, né? Ele lista aqui também os últimos questionários que eu criei, tá? No caso aqui, como eu uso o Google Classroom, ele está mostrando os questionários que eu utilizo na disciplina do Google Class também, tá? Mas no caso de vocês, quem não utiliza Google Class e está utilizando só o Google Formulários, ele vai clicar nessa opção aqui, avaliação, né? Clicando nessa opção, vai abrir o questionário para que você comece a fazer a edição desse questionário, tá? Você pode personalizar o tema, clicando nesse ícone aqui, aí ele vai abrir uma janela onde você consegue fazer modificações do tema e das cores, tá? Mas o foco aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um questionário bem simples e faz a avaliação utilizando esse questionário. Então aqui eu coloco o título da avaliação, por exemplo, avaliação da disciplina de tecnologias web, né? Eu posso colocar aqui em seguida um texto auxiliar, né? Turma info A, por exemplo. Posso colocar o valor da atividade, por exemplo, 10 pontos, tá? E posso colocar também o prazo, né, de realização da atividade. Vamos supor uma data aqui até 15/4/2020, tá? Eu posso colocar outras informações, isso fica a critério de cada professor. Para mim adicionar perguntas, pessoal, ele já traz algumas sugestões aqui para mim, tá? Então, normalmente se pede o nome do aluno, tá? E o e-mail dele. Tá? Essas duas questões nós marcamos elas como obrigatória, conforme já está vindo aqui. Tá? Lembrando que a questão obrigatória ela aparece com esse asterisco vermelho aqui, tá joia? E são duas questões que não são avaliativas. Então vocês podem perceber que aqui na chave de resposta está o valor 0 pontos. Então elas não valem nota, mas é importante eu ter elas para eu saber qual aluno respondeu o meu questionário, tá? Eu tenho também, pessoal, perguntas de teste. Essas perguntas aqui, elas não são avaliativas, eu posso incluir elas. No nosso caso, como eu não vou utilizar, eu vou excluir esse tipo de questão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza também a múltipla escolha, né? Vocês podem perceber que aqui eu coloco o enunciado do exercício, da atividade, e aqui eu coloco as opções, tá? E aí, nesse caso, pessoal, eu também marco ela como obrigatória, tá certo? E nesse caso, eu tenho que clicar aqui na opção chave de resposta.
Para quê? Para mim vir aqui e marcar qual é a resposta certa. Então, suponhamos que esta segunda opção seja a resposta correta, eu marco ela e como é múltipla escolha já ficou marcado aqui, tá? Se eu quiser alterar, basta eu clicar numa outra opção, eu posso ter mais de uma opção correta também, tá? Vou marcar essa opção aqui, que é a opção correta no caso. Eu posso aqui ainda configurar um feedback para o aluno, tá? Parabéns para a resposta incorreta no caso, tá? Aqui eu tenho feedback para a resposta incorreta e para a resposta correta. Então, para a resposta incorreta eu posso colocar, por exemplo, que pena, as respostas corretas são as opções as respostas 1, 3 e 4 são incorretas, né? E na correta eu posso dar um parabéns para o aluno, né? Mas isso também é opcional, tá? É claro que é bom você dar esse feedback, que o aluno, no momento que ele envia o questionário e recebe já a correção, ele já visualiza esse feedback, tá ok? Então, vou deixar aqui o feedback, tá certo? Feito isso, eu clico na opção concluído, tá? Ramon, eu quero incluir mais questões múltipla escolha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso duplicar essa questão, basta eu clicar aqui em duplicar. Você observa que ele gerou uma cópia idêntica. Aí eu entro nessa cópia e eu consigo alterar o enunciado, a opção correta, né? Eu posso vir aqui na chave de resposta, colocar essa opção como a correta, alterar a pontuação também. Eu posso dizer que essa questão vale 2 pontos, por exemplo, tá? E aí eu marco a opção concluído, tá certo? Mas no nosso caso aqui eu vou manter só uma questão múltipla escolha mesmo, para nós fazermos o teste. Então eu clico aqui nesse ícone que eu consigo excluir essa questão, tá? Lembrando que aqui no chave de resposta eu tenho que configurar a pontuação. Então vou configurar essa questão valendo 2 pontos. Então eu coloco 2 e clico em concluído, tá? A questão, pessoal, caixa de seleção, que é a questão onde eu seleciono uma ou mais opções, ela também é possível. E a ideia é muito parecida com múltipla escolha. Eu clico aqui na chave de resposta. Importante lembrar que tem que deixar ela obrigatória, tá? E eu clico aqui na chave de resposta, marco aquelas opções que são as corretas, tá? Posso configurar o meu feedback tanto para a resposta incorreta quanto para a resposta correta e posso atribuir uma pontuação a essa questão. Então, vou colocar aqui 2 pontos nessa questão. Clico em concluído e está tudo certo, né? E por fim, eu tenho aqui 2 exemplos de questões abertas. Então, tem uma questão de resposta curta, é aquela questão onde a resposta envolve até umas 2 linhas, tá? Só que nesse tipo de questão, eu não tenho como configurar já a resposta automática. Então, eu ponho uma pontuação, vamos supor 2 pontos, eu posso colocar um feedback com a seguinte mensagem: essa questão será corrigida posteriormente pelo professor, né? Para o aluno saber que essa questão ela não é corrigida na hora, é uma questão aberta, tá certo? Eu tenho aqui também um segundo exemplo de questão aberta de parágrafo, o tipo dela é parágrafo. Então, quando eu tenho uma resposta que envolve uma quantidade maior de textos, aí eu não posso colocar conforme eu coloquei aqui resposta curta. Eu tenho que colocar como parágrafo, tá ok? E aí eu entro na questão, faço o enunciado. No caso, essa questão ela está se baseando em um texto que foi colocado aqui nesta opção, tá?
E aí eu peço uma resenha do aluno, uma pesquisa em cima do texto, enfim, algum resultado em cima desse conteúdo. Ou não preciso ter texto também, tá? Não há necessidade de eu ter esse texto. E aí é importantíssimo eu clicar na chave de resposta, vou configurar aqui essa questão valendo como 4 pontos, por exemplo, e eu não posso esquecer de clicar em concluído sempre. Tá? E posso também adicionar um feedback para essa resposta. Então, clique em concluído e aí eu tenho agora as minhas questões. Tá? Eu tenho uma questão múltipla escolha de 2 pontos. Eu tenho uma segunda questão de caixas de seleção que vale 2 pontos. E eu tenho ainda mais 2 questões abertas. Uma que vale 2 pontos e uma outra que vale 4 pontos. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho 10 pontos aqui distribuídos em 4 questões, tá ok? Então, suponhamos que esse seja o formulário, eu defini ele, como que eu visualizo se está do jeito que eu quero? Eu clico aqui nesse ícone visualizar. Ele vai abrir numa nova aba o questionário já pronto para a resposta, tá certo? E reparem que aqui do lado direito ele já mostra a pontuação de cada questão, tá? Então, esse link aqui, pessoal, eu já posso copiar ele e ir lá na minha plataforma presencial e colar ele numa atividade, tá certo? Eu posso compartilhar ele com os alunos, para os alunos, ao acessar esse link, eles vão entrar diretamente no meu questionário, tá? É importante a gente ficar atento a uma situação, que é a configuração de compartilhamento do questionário. A gente acessa essa configuração aqui nessa engrenaginha, no ícone da engrenagem, configurações. Então, aqui eu tenho 2 opções que a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, é necessário fazer login, restringir aos usuários do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Muzambim e das organizações confiáveis. Ou seja, se essa opção estiver marcada, somente as pessoas que têm o usuário do e-mail institucional, o @mus.ifsuldeminas.edu.br, são as pessoas que vão conseguir logar e preencher o questionário, fazer a atividade. Tá? E eu tenho também a opção de limitar a uma resposta. Então, uma vez que a pessoa tem que logar e ela respondeu, ela não vai conseguir responder mais. Então, é importante pensar nessas 2 situações, porque pode ser que o aluno envie a questão sem querer ou teve algum problema. Tá? Nesse caso, eu posso também possibilitar a opção de editar após o envio, que aí o aluno também pode editar, tá certo? E eu posso também tirar essa restrição, porque pode ser que algum aluno não tenha conta do @mus.ifsuldeminas.edu.br, né? E aí ele não vai conseguir acessar. Então, você tirando essas 2 opções, eles vão ficar mais livres, tá certo? Tá, aí eu fiz essas configurações, eu clico em salvar, tá? Mas aí cada professor vai configurar da forma e como achar mais necessário, tá ok? Então, feito isso, aqui eu tenho um questionário, voltei para ele novamente, então eu vou responder, vou colocar meus dados aqui, tá? Como se eu fosse um aluno respondendo, só para simular para vocês. Vou marcar, nessa questão múltipla escolha, a resposta correta é a segunda opção. Então, eu vou marcar errada, vou marcar a opção 4. E nessa próxima questão, a resposta correta é essa, esta e esta. Tá? Então, eu vou marcar as 3. Nesse caso, vocês vão ver que ele vai corrigir automaticamente, vai atribuir a pontuação para mim, tá? E aqui eu ponho a resposta da questão, tá? Eu digito o texto, posso digitar qualquer coisa, que é uma questão aberta. Nessa última questão, eu também digito qualquer coisa, tá? E aí, feito isso, eu vou clicar em enviar. Cliquei em enviar. Vocês podem ver que ele já dá uma mensagem que a resposta foi registrada e o aluno pode ver a pontuação.
tá certo? Nas configurações eu posso não deixar que o aluno veja essas configurações também, tá? Então aqui ele já mostra qual a questão o aluno errou, tá certo? E já mostra a resposta correta, tá? Aqui ele mostra que eu acertei e já atribui uma pontuação, que eu tirei 2 em 2, tá? E no caso, nas duas questões abertas, ele diz que eu errei, mas eu errei, não é que eu errei, é porque essa questão ela precisa de uma correção manual, né? Então, por isso que é importante postar um feedback aqui, essa questão será corrigida posteriormente pelo professor. Então, é isso que o aluno vai ver após ele responder, tá? E é importante colocar talvez um aviso aqui que a pontuação final vai ser gerada após a correção das questões abertas, dissertativas, tá certo? Agora, voltando aqui para a visão do professor, você começa a observar que ele já apareceu aqui respostas 1, ou seja, eu tive uma resposta no meu questionário, tá? Então, ele já mostra aqui um resumo dessas respostas, no caso, como só teve uma pessoa que respondeu, ele mostra só os dados dessa pessoa, tá? Mas se eu tivesse 10, 20, 30 pessoas, ele gerava algumas informações estatísticas aqui e um resumo mesmo das respostas, tá? E eu tenho aqui a guia individual, que é nesse ponto que eu vou fazer a correção individual de cada atividade. Então, vocês vão ver que aqui eu tenho já a correção já automática dessa atividade, tá? Dessa aqui também já automática, são duas questões de múltipla escolha. E aqui no caso, eu vou fazer a correção dessa atividade. Então, o que eu faço? Eu leio a questão, e aí se ela tiver, vamos supor que ela está correta, eu venho aqui e atribuo a pontuação 2, certo? Você observa que quando eu modifico aqui o valor, ele já aparece aqui a opção para mim, as edições estão pendentes, eu tenho que salvar para ele gravar essa nota. Então, eu salvo, ele grava, tá? E aí você observa que a pontuação do aluno aqui já muda também. Ele estava com 2, agora ele está com 4 de 10 pontos. E aí vamos supor que na última questão que eu estou corrigindo aqui, eu vou colocar que ele saiu parcialmente correto, eu vou colocar 3.5, tá? 3.5. Ele não aceita nota, deixa eu ver, pessoal. Ele não aceita nota quebrada, tá? Então, a gente vai ter sempre que trabalhar aí com valores inteiros, tá? Então, eu vou colocar a nota 3, vou salvar, tá? Você observa que a nota já foi para 7 pontos, que ele acertou uma múltipla escolha e as duas dissertativas, ele acertou uma totalmente e a outra parcialmente. Eu posso ainda adicionar um feedback individual em cada questão dissertativa aqui para o aluno, tá? Então, feito isso, a nota dele, ele já consegue, você já finaliza essa avaliação da nota do aluno, tá? Vou só responder mais uma vez, como se fosse um novo aluno respondendo. Deixa eu só colocar aqui Ramon 2, vou colocar ramon@teste.com e agora eu vou acertar tudo, tá? Vou fechar a prova. Tá certo, vou marcar aqui, vou responder essa questão também. E aí eu enviei, né? Ele mostra novamente, dá um feedback, né, da pontuação, tá certo? E aí eu observo que já aparece aqui para mim duas respostas, né? Ou seja, automático, já na hora. Então, novamente, nessa aba eu tenho um resumo, tá? Ele mostra aqui a resposta de aluno por aluno, o Ramon e o Ramon 2, os e-mails, outras informações, as respostas, mas é aqui na aba individual que eu consigo corrigir. E como que eu vou para o segundo registro? Eu tenho essa setinha aqui que ele permite eu navegar entre as respostas, correto? Então, o primeiro acertou 7 de 10, que é o Ramon, e o segundo, até agora, acertou 4 de 10, tá? Então, eu vou vir aqui para fazer a correção das dissertativas, das questões abertas, vou colocar 2 pontos nesse caso, vou colocar 4 pontos nesse caso, vou salvar,
vocês vão observar que ele ficou com a pontuação 10 de 10, tá? Então, assim, pessoal, basicamente é dessa forma que a gente cria e faz as avaliações por meio do Google Forms, tá? Lembrando que aqui nas opções de configuração, eu tenho algumas outras opções, tá? Que a gente pode estar verificando também, que eu não vou avançar neste momento, mas que vocês podem estar dando uma olhada também, tá joia? No mais, pessoal, é isso, tá? Eu espero que o tutorial aí seja útil para vocês e qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Valeu!